Olá! Nesta aula, veremos como criar e como editar a vista de configuração. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a função das configurações dentro do SolidWorks. Então, para isso, eu vou demonstrar para vocês aqui no 3D. Então, eu venho na minha peça e abro o 3D dela. Então, aqui eu tenho uma montagem em que eu tenho mais de uma opção dentro do mesmo arquivo. Observem aqui que eu tenho mais de uma configuração. Por exemplo, uma delas é a configuração sem o disco. Então, no mesmo documento, eu tenho uma montagem sem esse disco aqui de baixo. Observem quando eu seleciono, some então esse disco aqui. Então, a configuração ela serve justamente para isso, para utilizar o mesmo documento para duas formas da mesma montagem ou da mesma peça. As vistas em configuração, elas são criadas no 3D e depois elas são representadas lá no 2D. Então, eu vou mostrar para vocês como criar essa vista aqui em configuração. Aqui na nossa árvore, a gente tem, então, algumas opções aqui, e uma delas é esse Configuration Manager. Então, quando a gente vem aqui, a gente tem, então, aqui os detalhes da nossa montagem, ou da nossa peça. Então, existe aqui esse valor pré-determinado, em que se a gente clicar com o botão direito sobre ele, aparece então aqui adicionar configuração derivada. Então, essa é a vista em configuração que a gente diz. Então, quando a gente clica nela, pede para botar um nome. Por exemplo, eu vou botar aqui sem flange, né? Então, eu vou aceitar aqui. E então, já está criada a nova configuração aqui. Então, basta que eu suprima, por exemplo, aqui esses componentes na minha vista, na minha configuração, no caso. Venho aqui em suprimir, né? Então, sumiu aqui o flange. E, então, está criada uma nova vista em configuração. Observem que, quando eu volto no valor pré-determinado, volta à configuração original da minha montagem. E, quando eu venho aqui sem o flange, então ele desaparece. Para a gente trocar essas configurações no 2D, é simples. Vamos verificar. Então, eu venho aqui, eu já tinha inserido então essa vista na folha, e basta que eu venha sobre a vista, eu clico com o botão direito na vista e tem aqui as propriedades dessa vista. Então, eu clico nas propriedades e tem aqui usar a configuração nomeada, que como padrão ele veio o valor pré-determinado, que é a nossa vista base. Quando a gente abre aqui as opções, vem as opções de configuração que a gente criou. Por exemplo, a gente tinha criado antes esse sem flange. Então, eu vou selecionar essa configuração e pressionar o OK. Percebam que sumiu, então, o flange nas duas vistas. Nesta aula, aprendemos a trabalhar com os recursos de configuração. Obrigado pela atenção.